Sejam bem-vindos, meus irmãos. Vamos novamente nos reunirmos em torno dessa ceia espiritual. Buscar compreender as palavras que o Mestre nos deixou, seus exemplos, utilizando o Evangelho como uma ferramenta para a nossa transformação, para a nossa mudança, para a nossa aquisição de valores morais, contribuindo assim para que possamos transformar o nosso espírito em espíritos mais voltados com a verdadeira necessidade, com os verdadeiros valores, desapegando das coisas materiais, das paixões, dos ódios, das revoltas. E hoje, com o advento do Natal, vamos falar um pouco sobre Jesus. Jesus nos disse "Eu sou" algumas vezes no Evangelho de João. Hoje vamos trabalhar. Eu sou um bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a porta, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a videira. E em cima dessas definições de Jesus, dada por Ele mesmo, vamos trabalhar o nosso Evangelho de hoje. Vamos iniciar com uma mensagem do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, Casa Espiritual. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casas espiritual. A primeira carta de Pedro 2:5. Cada homem é uma casa espiritual que deve estar por deliberação e esforço do morador em contínua modificação para melhor. Valendo-nos do símbolo, recordamos que existem casas ao abandono, caminhando para a ruína, e outras que se revelam sufocadas pela era, entrelaçadas ou transformadas em reduto de seres traiçoeiros e venenosos da sombra. Aparece de quando em quando edificações relaxadas, cujos inquilinos jamais se animam a remover o lixo desprezível, e observam-se as moradias fantasiosas, que ostentam fachadas soberbas com indisfaçável desorganização interior. Tanto quanto as que se encontram penhoradas por hipotecas de grande vulto, sendo justo acrescentar que são raras residências completamente livres, em constante renovação para o melhor. O aprendiz do Evangelho precisa, pois, refletir nas palavras de Simão Pedro, porque a lição de Jesus não deve ser tomada apenas como carícia embaladora, e sim por material de construção e reconstrução da reforma integral da casa íntima. Muitas vezes é imprescindível que os alicerces de nosso santuário interior sejam abalado e renovado. Cristo não é somente uma figuração filosófica ou religiosa nos altiplanos do pensamento universal. É também o restaurador da casa espiritual dos homens. O cristão sem reforma interna dispõe apenas das plantas do serviço. O discípulo sincero, porém, é o trabalhador devotado que atinge a luz do Senhor, não em benefício de Jesus, mas, sobretudo, em favor de si mesmo. Mestre amado Jesus, estamos iniciando o nosso Evangelho com os nossos sentimentos de gratidão por mais esta oportunidade, pela gratidão de permitir que seres especiais, mentores espirituais, guias, líderes, pudessem nos acompanhar nesse momento de luz, nesse momento de paz, de harmonia. Pedimos, Pai, que visite os lares de cada pessoa, que possa ter contato com esse Evangelho,
dos administradores dos grupos espíritas, onde ele será postado, dos administradores do grupo Reflexões Diárias, Prece Espírita Allan Kardec, Caminho da Espiritualidade, os grupos de tratamento, da página Osmar Pires, no Facebook, do canal Reflexões Diárias no YouTube, e todos os outros grupos de WhatsApp, grupos de estudo, que serão postados de qualquer forma que alguém consiga chegar através das mídias sociais. Que os nomes colocados em oração, que os nomes pensados, os nomes anotados e os não anotados, que todas as famílias possam, de alguma forma, nesse Natal, receber o seu abraço de luz, a sua paz e a harmonia, e que esse Evangelho possa servir como uma ferramenta para despertar o nascimento de Jesus dentro de cada coração. Que cada família possa realmente celebrar esse momento de luz, esse momento de nascimento, esse momento em que teremos um encontro marcado. Cabe a cada um de nós refletirmos, pensarmos, recomeçarmos, renascermos junto com Jesus nessa noite de Natal. Hoje, Jesus nos disse, através do Evangelho de João, 7 passagens que ele falou, utilizou como uma definição. Na primeira ele falou, eu sou o bom pastor. Por que ele é o bom pastor? Porque ele cuida do seu rebanho. Jesus, na época, falava de acordo com a compreensão dos povos, Ele falava de pérola, de tesouro, quando ele estava com os mercadores, quando ele estava com os pastores, ele falava de ovelha, falava de rede, de peixe, quando eles estavam com os pescadores. E assim ele define como bom pastor, aquele que cuida das ovelhas, aquele que conduz as ovelhas da maneira correta, que mostra o caminho, que vem no entardecer recolher, que de manhã liberta as ovelhas. Ele está sempre a nos conduzir como um bom pastor que ele é, mostrando o caminho, nos levando aos melhores redios, nos proporcionando segurança, alimentação. Muitas vezes nós, sim, nos desgarramos desse pastor e acabamos ficando sujeitos aos lobos, às tempestades e a outras intempéries. Mas Jesus está ali, sempre atento. E quando um desgarra, ele sempre vai buscar, com muito amor, com muito carinho, com muita atenção, reconduz novamente ao seu rebanho, ao seu redil. Por isso nós temos que ter a confiança de que nós não estamos abandonados. Muitas vezes achamos que somos os esquecidos, que Deus, que Jesus não olha para nós, ou que pensamos pior ainda, que eles têm raiva de nós pelas dificuldades que nós estamos passando. Mas não se esqueça, Ele é um pastor de luz. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Na segunda definição que ele mesmo deu, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Mas algumas religiões acabaram entendendo essa ninguém vem ao Pai se não for por mim como uma forma física de Jesus. E assim acredita que se outra pessoa mostrar o caminho de Jesus, não chegará ao Pai, só exclusivamente por Jesus. Mas quando Jesus fala isso, ele fala da doutrina dele, da doutrina do amor. Se outra pessoa prega o amor, se outro líder espiritual fala do mesmo amor que Cristo, é a mesma. O que vale não é o nome, o santo, o endeusamento de Jesus no sentido filosófico,
mas sim a essência da doutrina dele. Quando se fala em amor, é a doutrina de Jesus. E se alguém prega a doutrina de Jesus, a doutrina do amor, o caminho é o mesmo. Então, ele é o caminho. E quando nós estamos com dificuldade, ele vem e mostra-nos caminho. Mas ele mostra para nós o caminho correto. E muitas vezes nós buscamos o caminho mais fácil. Valorizamos muito os bens materiais, as necessidades das paixões, as aquisições terrenas, né? Só valores terrenos. E esquecemos de olhar, expandir o nosso olhar. Hoje nós temos a plena consciência que somos seres espirituais, mas investimos tão pouco nesse lado espiritual, gastamos nossa energia toda voltada para o plano material. E mesmo naquele momento de dor, naquele momento que passamos, esse momento pode ser um momento importante, é um momento de superação espiritual. De repente, aquela existência amarga foi preparada porque eu preciso de passar por essa dificuldade para poder fazer minha transformação moral. Porque se eu não enfrentar uma dificuldade, muitas vezes eu não teria condição de ter uma transformação moral. Porque é comodismo entre nós, humanos, se as coisas estão bem, não querer mudar. Por isso que é muito falado, quem não vai pelo amor, vai pela dor. Então, às vezes, nós viemos com determinadas provas, outras expiações ou missões difíceis. Passamos por muitas dificuldades, por dores, e que, a princípio, julgamos como castigo, julgamos como talvez até raiva de Deus, mas aquilo não passa de um instrumento utilizado para a nossa transformação. E quando nós conseguimos superar, que nós olhamos para trás e fala, eu superei, eu me transformei e hoje eu sou melhor do que eu fui antes. Aí nós realmente compreendemos a necessidade. Aí nós sabemos que sim, Jesus é o caminho. Então Jesus não somente cuida, mas ele também sabe o melhor caminho que nós devemos trilhar para que nós encontremos a vida, mas a vida plena, não essa vida que nós achamos. Então Jesus, ele é um bom pastor porque ele nos conduz, ele é o caminho porque ele nos mostra o caminho. Ele é a verdade, porque se não for a verdade do amor, nós trilhamos por caminho errado. E ele é a vida, é a luz, é aquilo que nós buscamos. Ele também falou, eu sou a porta. A porta no sentido daquele pastor que pega a ovelha e leva para pastorear, traz de volta, né? Para nos mostrar que existe uma passagem, que nós não somos eternamente largados. Então ele é a porta, é onde nós devemos ter acesso a Deus. Nós sabemos que quando nós chegamos até Ele, Ele nos conduzirá aos braços do Pai. Mas isso para que nós possamos ser conduzidos, nós temos que tomar decisões que nos levam a essa porta. Qualquer sentimento de desamor, de revolta, de ódio, de apego, de vingança, de falta de perdão, de abandono dos nossos afetos, da falta de amor próprio, esses sentimentos nos afastam de Jesus e nos afastam da porta que nos conduzirá ao braço do Pai. E se eu não passo por essa porta, o que acontece? Eu fico dentro desse mundo, que eu estou dentro dessa sala, vivendo experiências que vão se repetindo. Às vezes a gente fala, nossa, eu não consigo sair de uma situação difícil. Melhora um pouco, volta. Melhora um pouco, volta. Porque nós não estamos conseguindo superar, nós não estamos compreendendo o que essa experiência quer nos passar, de que forma que ela quer nos transformar para que nós possamos chegar até a porta, que é Jesus.
Pois assim que for superado, aí nós conseguimos sair dessa situação. Mas isso é necessário que eu tenha que compreender. É necessário que eu queira mudar. Porque se eu continuar devolvendo na mesma moeda o mal que me fazem, se eu continuo a não respeitar, não aceitar, não perdoar, né, se eu continuo com esses pensamentos ruins, eu vou continuar preso nesse círculo, vamos dizer, um círculo vicioso, que eu não consigo chegar. E com isso eu passo a reclamar das pessoas, julgo, né? E quando eu condeno as pessoas, quando eu julgo as pessoas, quando eu não perdoo, eu passo a agir igual aquelas pessoas que me feriram. Então eu passo a ser igual a quem me feriu. Automaticamente eu não tenho diferença dessa pessoa. E essa condição de raiva, de ódio, às vezes pode durar por várias existências. Então, quando Jesus fala, eu sou a porta, ele diz que ele é a porta para sairmos dessa situação. Ele é o exemplo para a nossa transformação íntima. Ele diz que é. Porque se não houver essa mudança de postura, nossa, nós não vamos sair para a porta. Olha, a gente sabe que não é fácil. Mas nós temos que buscar colocar em prática esses ensinamentos, nós temos que envidar esforços, amar ao próximo como a ti mesmo, cessar o egoísmo, fazer o bem a quem te faz mal, abençoar os que te perseguem, orar pela paz dos que te ferem, bendizer os que te contrariam, repartir alegrias, dissipar as trevas, revelar o amor, acalmar as tempestades, levantar os caídos, ser a muleta dos benfeitores, a muleta dos benfeitores que se arrastam sobre os aleijões morais. E Jesus é essa condição de mudança. Mas para isso não basta adorá-lo, pois isso não resolve, não adianta nós colocarmos ele num patamar de adoração, num patamar de endeusamento. Mas se nós não vivemos Jesus, se nós não nos alimentamos de Jesus, amo Jesus, adoro Jesus, mas não sigo os seus exemplos, não vivo ele. É preciso colocar ele em prática. E aí, passada essa fase, Jesus disse: eu sou o pão da vida. E quando você acessa o caminho, acessa essa porta de saída, aí você passa a ter uma condição diferente. E aí essa doutrina de Cristo, a doutrina do amor, passa a ser seu alimento. Aí você passa a saber que é a vida, a verdadeira vida. É como se estivéssemos, entre aspas, mortos até então. Pois Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. E quando nós encontrarmos a vida, que é a que Ele nos oferta, a verdadeira vida, pela opção do amor, aí sim poderemos perceber que Jesus, nós não encontraremos um alimento espiritual se não for através de Jesus. Mas quando nós passarmos pela porta, sim, Jesus será o nosso alimento espiritual. No sentido de quando eu me proponho a seguir as suas ideias, o seu exemplo, eu me apresento como um ser que vai se alimentar da sua palavra. Eu me alimentando da sua palavra, aí Jesus nos diz: eu sou a luz do mundo. E a partir do momento em que descobrimos essa nova proposta de vida, que nós nos identificamos com sua palavra, com seu exemplo, nós identificamos com a luz de Jesus. E ele vem e vem para nos iluminar. Por onde a gente está caminhando? Sem ele é como se nós caminhássemos no escuro. E com Jesus é ter a certeza de que Ele estará a guiar os nossos passos, a iluminar os caminhos, mesmo nas noites traiçoeiras, mesmo nas tempestades. E ao andarmos na luz, fazemos um novo caminhar, fazemos uma nova história,
criamos novas possibilidades e temos a oportunidade de termos uma vida diferente. E não mais daquela maneira como fazíamos antes, como a maioria ainda faz hoje. Porque aí nós passamos a ter uma vida iluminada, mas não iluminada no sentido de não ter mais dificuldades, não enfrentar mais barreiras, mas no sentido de rever essa proposta, que não é isenção de problema, é uma nova proposta comportamental diante dos problemas. Ou seja, nós vamos transformar moralmente. E quando nós conseguimos isso, nós recomeçamos a nossa história, pois nós passamos a entender que o que chega até nós são consequência dos nossos atos, das nossas atitudes, e que essas dificuldades, de alguma forma, servem como educandário, vai contribuir para a nossa elevação moral, e que nós não somos vítimas ao acaso. Foi necessário que tivéssemos que atravessar por esses momentos difíceis, ou que ainda teremos que atravessar por outro, para que consigamos elevar, para que consigamos superar. Então, essa luz que ele vem para nos mostrar é que, mesmo nas dificuldades, ele estará ali, iluminando a nossa jornada terrena, a nossa jornada espiritual. Pois ele é um mestre zeloso, ele é um bom pastor, nunca nos abandona, porque ele, como ele dizia, eu sou a ressurreição e a vida. Aí retorna novamente aquele conceito que nós vimos no início, que ele é o caminho, a verdade e a vida, que ele é o pão da vida, né? Que ele é a ressurreição e a vida, que ele é a luz do mundo. Nós retornando nisso, porque essa proposta de comportamento que a gente precisa viver. Vida. Assim, nós só iremos descobrir realmente a beleza da vida quando nos libertarmos das nossas paixões, dos nossos apegos, do nosso desamor, das atitudes que eu acho que são certas e que lá na frente, que eu acho que são que modelo de felicidade que muitas vezes eu busco, mas que na realidade não são. No capítulo, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, né, no item 24, tem uma mensagem de Delphine Girardin, em Paris, de 1861, que fala da infelicidade real. É uma mensagem que nos mostra que aquilo que achamos que é felicidade pode às vezes ser nossa infelicidade. E que aquilo que nós achamos que é a infelicidade pode ser a nossa felicidade. Porque a felicidade é que muitas vezes nós buscamos, o prazer, o sentimento de paz e de harmonia, mas não a paz de Jesus, a minha paz vou dou. Aquela paz que eu encontro no meu repouso no sofá, que eu encontro ao chegar na minha casa e deitar na minha cama, tomar minha cerveja, assistir meu futebol, ver minha novela, aquela paz que eu encontro viajando, mas que ela é uma paz, não é sólida. É a paz que eu busco em detrimento a todos os outros valores espirituais. Mas aquela paz verdadeira, aquela que eu busco para a consequência futura da minha vida física, para o meu espírito, aonde eu sei que superado os momentos de dificuldade, superado essas barreiras que têm me impedido, eu me transformo moralmente, eu cresço como um ser espiritual, como um ser moral. Eu passo a valorizar valores que até então estavam escondidos, que o egoísmo não me permitia enxergá-los, ou que escondia de mim mesmo. Eu passo a valorizar, a me compadecer com o próximo, a compreender o próximo. Eu passo a entender as dificuldades nos conflitos que eu vivo dentro do meu lar, com minha família, no meu trabalho, no meu ambiente que eu vivo. Então, às vezes, a dificuldade vai nos trazer a verdadeira felicidade. E ao passo que essa felicidade que nós buscamos pode nos levar a caminhos que nos trará muita infelicidade no plano espiritual, porque esse prazer, essa felicidade pautada na luxúria, no prazer, nos vícios,
no apego excessivo às coisas materiais, às bebidas, ao sexo, ao egoísmo, ao dinheiro, pode ser temporário. Quando fizermos a passagem, veremos quão infeliz foi essa felicidade que nós buscamos. Então, essa é a passagem do Evangelho, é muito importante que se leia. E quando ele fala de ressurreição, é essa ressurreição, é de nós podermos ter essa oportunidade de renascermos, a oportunidade de nos transformarmos. Nós somos capazes de transformar, nós somos capazes de mudar, renascermos da cinza como fênix. Às vezes temos conflito dentro de casa, filhos que são expulsos porque são viciados, casais que se separam, pais que são afastados de casa ou afastam seus filhos, em tantos conflitos, e que com a proximidade de Jesus, com a compreensão das suas palavras, o entendimento da necessidade da nossa transformação, nós passamos a trazer esses desafetos que nós chamamos para o convívio novamente do nosso lar, muitas vezes tão íntimo nossos, né? Dentro do nosso grupo familiar. E aquela relação vem aí mais pautada, mais no amor, mais embasada num fundamento mais sólido. Com isso, nós ressurgimos, renascemos para algo muito maior do que aqueles valores que nós perdemos no dissipamento dessas confusões. Então, hoje sim, quando confiamos em Jesus, ele nos permite que nós sejamos a ressurreição. Resgatamos essas vidas que estavam perdidas, esses relacionamentos, essas relações feridas, né? Elas têm a oportunidade de voltar. Então Jesus tem nos mostrado, não só através das suas palavras, mas dos seus exemplos, que nós precisamos de mudar, nós precisamos de transformar, deixar o nosso orgulho de lado, deixar de sofrer por não pedir perdão, deixar de sofrer porque não perdoamos. Às vezes preferimos sofrer uma vida inteira. Mas quando vivemos a proposta, nós temos a ressurreição, nós renascemos para esses relacionamentos. Aí eu me torno pleno desse conhecimento, como ele diz. Por fim, Jesus diz para nós: eu sou a videira. Quando Jesus fala nesse sentido, que é a árvore da videira, da vinha, que faz o vinho, né? Faz a uva e da uva faz o vinho. E a uva era o símbolo da alegria, do consolo. E ele diz: eu sou manso e humilde de coração, vinde a mim todos vós que achais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele disse que era a videira porque a videira dava uva, dava vinho. E esse processo de libertação das almas precisa para que nós possamos encontrar a felicidade. Ele tem a semente do consolo. Vinde a mim, todos que andais cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. E como ele nos alivia? Ele não chega e não vai tirando o nosso peso, tirando os nossos problemas. Ele alivia nos dando o caminho, nos dando o exemplo, perdoando, pedindo desculpa, aceitando, amando as pessoas, deixarmos de reclamar, passarmos a amar. Esse é o consolo. Essa é a libertação de tirar o peso das nossas costas. Quando nós perdoamos alguém, nós tiramos um excesso de carga. Quando nós somos perdoados, nós nos tornamos mais livres. E o perdão não exime ninguém do erro. O perdão tira o peso das nossas costas. É isso que nós temos que buscar. Esse amor, essa chave, essa libertação para as nossas vidas. E essas frases de Jesus nos mostram o caminho que o evangelista João nos trouxe para como sendo o instrumento da nossa transformação. Como Cristo nos apresentou que devemos sim buscar esse caminho do eu sou
para que possamos utilizar essa ferramenta como uma transformação moral. Precisamos aproximar de Jesus, mas não como uma adoração, não como um Jesus teológico, não como um deusamento, mas de uma forma que eu posso utilizar de maneira prática o que Jesus pregou na minha transformação íntima, mudando a minha postura. Como eu posso aplicar esses ensinamentos na minha vida, no meu lar, na minha família, na minha religião, no meu trabalho, no meu convívio com o próximo, nas minhas diferenças. Como eu posso aplicar isso na minha relação com os animais, na minha relação com a natureza, na minha aceitação das leis divinas, no desapego aos bens materiais, no desapego aos vícios, nos desapegos à paixão. Eu preciso de utilizar Jesus dessa forma, não endeusando ele e me tornando distante dele como um ser a ser alcançado, mas sem saber que ele está dentro do meu coração e que a minha transformação o acende, o faz nascer. Deixa nascer o verdadeiro Jesus dentro de você, não um Jesus sacrário, não um Deus, mas aquela luz, aquele amor, aquela centelha que está dentro do seu coração, aquele amor que está latente, que precisa de ser despertado. Jesus nos propõe a libertação por uma regra de conduta, uma regra de transformação moral, pelo amor ao próximo, pela busca do perdão, pela capacidade de entender o outro, pela renúncia dos bens terrenos, pela nossa capacidade de trabalhar, de socorrer os que estão à nossa volta. Vou deixar uma reflexão, para cada um de vocês. Vamos deixar Jesus nos transformar através do seu exemplo. Desejo um Natal repleto de reflexões e que de alguma forma esse Evangelho possa servir de ferramenta para contribuir na sua transformação moral, fazendo com que consiga as forças na sua jornada para atravessar essa porta estreita. Que Deus, nosso Pai, te abençoe. Receba o abraço da nossa mãe e deixa ser conduzido pelo nosso pastor. Ele está sempre ao seu lado, sempre nos guiando, sempre nos iluminando. Mestre amado Jesus, obrigado por ser o nosso guia espiritual. Obrigado por nos conduzir desde a formação desse sistema solar há 4 bilhões e meio sendo preparado para que tivéssemos esse lar que temos hoje, para que pudesse cuidar de cada um de nós. Graças a Deus. Pedimos ainda, Mestre, que olhe pelos doentes, dos aflitos nos leitos de hospitais, para as pessoas com depressões, com síndrome do pânico, para as pessoas que estão em processos obsessivos, tanto para os obsessores como para os obsediados, para os nossos irmãos que perderam nos vícios das drogas, esse mal que perpetua além túmulo, para esses irmãos desencarnados que ainda não conseguem achar o caminho, segure na mão de cada um, conduza-os novamente à luz, à paz. As famílias que estão tão desapegadas, vamos unir a família em torno da sua luz, do seu amor. Que nesse Natal, nesse momento de luz e de paz, possamos realmente dar sentido àquilo que desejamos para nossas famílias, para nós mesmos, que possamos entender a real necessidade da felicidade verdadeira, a felicidade moral, não só essa felicidade material. E que envolvidos na sua luz, no seu amor, na sua grandiosidade, sobre o amparo dos mentores espirituais, possamos unir em torno de algo muito maior, em torno desse amor. E que nesse instante, através da junção dos nossos perispíritos, possamos todos nos preparar para a nossa oração de encerramento. Mas antes da oração, Pai, pedimos, permita que os benfeitores espirituais coloquem nas águas postas elementos retirados das plantas medicinais, dos vegetais, dos minerais, elementos que poderão transformar essa água segundo o nosso merecimento
em lenitivo para as nossas dores, para as nossas angústias, para as nossas tristezas. Que esse Evangelho possa trazer momentos de reflexões e que não deixa nos esquecer do verdadeiro sentido do Natal. Que possamos acolher não só aqueles que nos rodeiam, aqueles que nos amamos, mas que possamos acolher aquele que não tem um pão para passar esse Natal, aquele que está sem um teto para dormir, aquele que está abandonado num leito de hospital, num asilo, num orfanato. Tu nos disseste que cada vez que atendesse um desses pequeninos estaria atendendo você. Que possamos refletir sobre essa situação. Às vezes nos trancamos dentro dos nossos palácios, das nossas casas, fazendo ceias maravilhosas, enquanto tantas pessoas necessitam de um abraço, de um pãozinho para saciar sua fome, de um carinho, de uma passada de mão na cabeça. Nada de brinquedo caro, um brinquedo simples, uma roupa, um sabonete para tomar banho, um sorriso, um afago. Esse é o Natal que nós devemos pensar. Mestre amado, pedimos que junte-se a nós nesse momento de oração final. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Porque teu é o poder, o reino e a glória, para hoje e sempre. Se conosco, Mestre, que assim seja. Desejo um Feliz Natal, momentos de reflexões. Encontre a paz nos seus lares. Que Deus abençoe cada um de vocês.